Muito boa tarde, está começando agora o nosso programa Alta Temporada. Eu sou Andréa Souza e esse é o episódio de número 3. E antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho e deixa o seu like, tá? E, Rickard, tudo bem com você? Tudo ótimo. Perfeito. E olha só, quais os sistemas de férias me levam a faturar 8 vezes mais e viver uma eterna alta temporada? Bom, se você não sabe como faturar 8 vezes mais e viver uma eterna alta temporada, hoje vamos falar um pouco mais sobre quais sistemas de férias podem te levar a esse nível de faturamento e viver uma eterna alta temporada. Tá preparado? Tô, claro. Perfeito, então bora lá. Pra gente começar aqui, responde pra mim quais tipos de sistema de férias existem. Ok. Do que minha memória me diz agora, existem 3 tipos de sistemas de férias, e talvez tenha outro que eu não me lembro ou que eu não conheço, possível, mas eu me lembro perfeitamente, e eles estão meio misturados, mas dentro do mundo dos sistemas de férias eu diria que tem 3 muito populares, que é clube de férias, propriedades por tempo compartilhado e programas de fidelidade. Misturando tudo isso, você faz vários mecanismos de clube de férias que têm o potencial de alavancar suas vendas, faturando 8 vezes mais e vivendo essa eterna alta temporada financeira que a gente fala. Acho que esses são os 3 principais. Perfeito. E qual a maior vantagem de cada modelo para o consumidor final? Ok. Então vamos separar os 3, né? Vamos separar aqui mentalmente entre os 3 bem claros, né? Clube de férias, uma coisa, tempo compartilhado, outra coisa, programa de fidelidade, outra coisa, tá bom? Então, conversando sobre clube de férias, qual a vantagem do consumidor final? Vantagem que, por meio de um valor de acesso de entrada baixo, garantem férias por muitos anos com valores abaixo do valor de mercado. Então, você tem uma adesão a um clube que é um valor pequeno, tipo mais baixo, então proporcionalmente, às vezes 5, às vezes 10 vezes mais barato que os outros modelos ou que um tempo compartilhado, e te permite ter acesso a todos esses destinos, sempre entre 30% e 80% abaixo do valor do mercado na cabeça do consumidor. Isso para clube de férias. Em propriedades por tempo compartilhado, a grande vantagem é que você não é mais locatário das suas férias. E você passa a ser proprietário. Para o consumidor, ele já tem uma semana de férias garantida para o resto da vida no seu empreendimento. E outra grande vantagem é que os programas de tempo compartilhado costumam ser associados a grandes redes de intercâmbio de semanas de férias internacionais. Então você tem a possibilidade de usar o destino onde você tem adquirido seu direito de tempo compartilhado, isso falando com o consumidor final, ou intercambiar em milhares de destinos que essas empresas gerenciam, empresas de intercâmbio globais, né? Então, primeiro clube de férias, segundo tempo compartilhado, isso é um comprometimento de mais longo prazo, às vezes de décadas. Claro, se um clube de férias vale 3 mil a 7 mil, um programa de tempo compartilhado vale de 30 mil ou de 25 mil a, sei lá, 100 mil reais, né? De 25 mil a 100 mil, depende do produto, número de semanas, características. Então essa é um pouco mais a posição que aos olhos do consumidor, ele é proprietário, todo ano tem uma semana, ele tem o direito de usar periodicamente todos os anos e tem a flexibilidade de usar destinos globais. E o terceiro, programas de fidelidade. Programas de fidelidade têm total flexibilidade sobre isso. Programas de fidelidade é quando o cliente se compromete a viajar com você ou a comprar mais do que uma semana. Então, faz programa de fidelidade, por exemplo, de 3 anos, de 5 anos. Vou comprar 10 semanas contigo, vou comprar. Então, isso cria um comprometimento, faz uma pré-compra de diários. É como comprar no atacado ou comprar no varejo, né? Então, você compra um volume maior, né? Um atacado aí de semanas para o consumidor final, ele compra mais barato, você recebe mais cash, mais dinheiro antes como gestor, e ganha todo mundo, né? Esse é o benefício. Você me perguntou exatamente qual a maior vantagem de cada modelo. Então, a vantagem de cada modelo para o consumidor é, no primeiro caso, barreira de entrada baixa, desconto perpétuo. No segundo, ser proprietário das férias, fixar o valor das suas férias, ter férias garantidas, não somente no seu empreendimento, mas também numa rede global. E o último é valor. Ele paga menos por umas férias que ele já quer fazer, porque compra antecipado como se fosse um clube de fidelidade, um sistema de fidelidade. Certo. E para quem é gestor, qual a maior vantagem do gestor no meio de hospedagem? No negócio do gestor, né? Qual a vantagem no negócio? Então, clube de férias tem uma vantagem brutal, porque você recebe um valor
em troca de alguém que vai te pagar para se hospedar no teu hotel ou vai pagar para hospedar em outros, que não vai influenciar teu fluxo de caixa. Então você recebe dinheiro por manter o cliente neste entorno. Então você vende um produto de 3 mil, 7 mil, né, nessa faixa de valores, e depois cada vez que ele for usar, realmente ele vai pagar um pouco menos o hóspede do que pagaria na Booking, mas às vezes pode ser o valor da comissão somente. Então continua muito vantajoso para você, bom para ele. Correto? Isso é no conceito de clube de férias. No conceito de tempo compartilhado, o que vai acontecer? Em tempo compartilhado, o cliente vai pagar normalmente a você, e essa é uma vantagem, valores altos, tipo 30 mil, 70 mil, 100 mil, e ele vai se comprometer com você a longo prazo. Então, todo ano, ele vai te pagar isso para ter um acesso vitalício, perpétuo, ou de décadas, ou de uma década, sei lá, a usar o seu hotel. E você tem que ter um trabalho aqui de associar seu hotel, os seus apartamentos turísticos, a uma empresa de intercâmbio global. Ou uma empresa de intercâmbio de semanas de férias, uma empresa ou uma rede de vários destinos, e por meio desse mecanismo, você tem o benefício de que toda vez que o cliente usa, ele indo no seu hotel ou em outro, ele tem que te pagar a taxa de utilização. A taxa de utilização é quase o custo operacional mais 20%. Então você garante 30 mil a 100 mil, produto de tempo compartilhado, dependendo do prazo total, número de semanas e tal, e cada vez que ele usa, ele paga pela utilização, só que paga um valor prefixado menor, que cobre seu custo e ainda te deixa uma margem. É muito importante quando eu crio um programa de clube de férias, um sistema de clube de férias, um sistema de tempo compartilhado, cada utilização gera margem para o hoteleiro, gera margem para o gestor do apartamento turístico. Não é que ele paga os 30 mil e você tem que gerenciar isso a longo prazo, não. Ele paga os 30 mil ou paga os 7 mil, dependendo do produto, porque ele vai ter que pagar depois outro valor quando for usar, que é as taxas de uso, né? Então são dois valores que ele paga, quando usa e quando adquire. Por que tem tanta diferença de preço? Porque o clube de férias a entrada é menor, mas o valor da reserva é maior. Então ele vai pagar mais caro quando for usar, mas paga menos para começar. No tempo compartilhado, a proporção é a inversa. Ele paga mais quando começa, mas paga um pouco menos quando usa. Então tem mais vantagem a longo prazo. Mas mesmo assim, está claro, é contratual. Você tem que criar ali um cenário. Você vai fazer a gestão das semanas dessa pessoa. Você vai cobrar seu custo operacional mais 20%. Você tem que ter margem. Você tem que ganhar dinheiro cada vez que entrega essa semana. Senão não pode. Tá bom? E por último, o programa de fidelidade. A vantagem de você é que você já vendeu. Você prevende. Você prevende, basicamente. Essa pré-venda gera uma antecipação de caixa. E essa antecipação de caixa gera um benefício para você. E esse benefício você pode investir em crescimento do hotel, desenvolvimento e tal. Para mim, o programa de fidelidade é interessante, mas tem talvez, não sei se você vai me perguntar riscos ou problemas. Você vai me perguntar isso? Riscos ou problemas de cada método? Você vai me perguntar? Já pode falar, se você quiser. Já você me perguntar isso? Sim, mas pode... Pode, estou liberado. Está liberado. Ok, então seguindo, né, que eu já liguei o automático, né? Já que vimos os benefícios do consumidor, já que vimos os benefícios do empreendedor, do desenvolvedor, vamos ver um pouco os problemas de cada produto. Vimos o ponto mais forte, vamos ver o ponto menos forte. O problema de fidelidade, programas de fidelidade, é que você vende. Só que depois você tem que entregar. E quando você entrega, você já recebeu, não tem nada por receber. É uma entrega que dói no coração, dói na alma. Porque você entrega recebendo nada porque você já recebeu antes. Então não é tão legal. Sabe que você tem um plano de investimento. Você pega dinheiro antecipado porque você quer investir em alguma coisa que vai valorizar mais no futuro. Então é coerente um plano de fidelidade nesse mecanismo que eu estou explicando, se você tem um plano específico. Número 2. Propriedade por tempo compartilhado, criar um sistema, uma seção de direito de uso de tempo compartilhado. É muito bacana, porque você recebe tudo antecipado, e esse é o meu sistema favorito. E além de receber tudo antecipado, ou fecha tudo antecipado, não sei, às vezes tem um plano de financiamento e tal, mas recebe todo, vende produto de 30 mil, de 60 mil, às vezes a pessoa não vai te pagar misto, mas vai te pagar uma entrada e umas parcelas e tal, né? E a pessoa não recebe a propriedade, você não está entregando um imóvel, você está entregando um direito de usar uma semana por ano, um direito de usar 2 semanas por ano no seu hotel ou na rede na qual você está coligado, né? Na rede de intercâmbio, na rede de credenciamento e tal, que você faz parte. Aqui é bom quando você entrega, quando você tem muito volume de cliente, porque você pode fazer um bom orçamento anual do seu meio de hospedagem. Você faz um bom orçamento, você tem uma previsibilidade de receita.
Você tem uma previsibilidade porque tem cliente pagando parcela e tem cliente pagando taxa de utilização. A taxa de utilização não é tão alta como seria a taxa de utilização de um clube de férias, mas cobre custo e te deixa 20%, então você está ganhando. Então você tem certeza da utilização, certeza da receita, certeza, no mundo de hoje não temos de nada, né? Mas tipo, você vai ter um índice de cancelamento, um índice de inadimplência, mas você tem uma consciência de recebimento, né? Uma consciência de caixa que vai entrar e uma consciência de entrega. Então é fácil orçar e ter uma boa gestão do negócio, é fácil estar equilibrado financeiramente porque é previsível, é bem previsível. Já no clube de férias é um pouco menos previsível, porque o cliente pode não usar contigo aquele ano e não tem custo, no tempo compartilhado se não usar tem no custo. Você se compromete a entregar uma semana todo ano, ele se compromete a não usar. Se não usa contigo em outro lugar, paga em outro lugar, mas ele paga. Se ele faz intercâmbio, ele paga contigo, porque ele vai pagar intercâmbio para a intercambiadora. Então ele acaba gerando uma receita para ti todo ano. Então mais previsível. Mas a receita da utilização é um pouco menor. Já no clube de férias, a entrada é menor, ele vai pagar um produto de 3 mil, de 7 mil, de 8 mil, de 4.500, sei lá, depende das configurações desse produto de clube de férias que você fizer, mas o que acontece é que a cada utilização ele paga variáveis. Isso oscila, a gente, talvez outro dia podemos falar um pouco mais, mas oscila entre 3% e 8% do salário mínimo, por exemplo, por dia, por pessoa, da ocupação cheia da unidade. Então essa pessoa tem um valor prefixado que na alta vai custar 350 conto, um quarto, e na baixa vai custar 200, sei lá, ou 400 na alta pode custar. Então é menor do que você poderia vender no Booking, mas ainda se ele vai pagar um variável por temporada, ele paga um valor mais alto, né, na utilização. Então o risco em cada caso está vinculado no clube de férias, o problema está vinculado a uma entrada menor, mas uma futura receita boa. E o risco de não ter uma recorrência, se ele não usar mais seu hotel, ele pode usar hotéis da rede e ele pode não deixar essa receita todo ano. Em tempo compartilhado, o risco que você tem na inadimplência, cancelamento, essas coisas, porque às vezes você faz uma entrada e um saldo e tem um financiamento aqui que você oferece e depois cada vez que usar tem que pagar a taxa de utilização pelo menos uma vez por ano, então isso gera mais previsibilidade, mas também tem o risco de inadimplência. Então nada está zero risco. E o plano de fidelidade é que você tem que entregar e já recebeu antes. E é meio chato, né? Você já recebeu e o cara vem daqui 2 anos, aí você tem que entregar agora. Então não é meio chato, porque você recebeu e é bom. Mas na verdade é uma responsabilidade que você tem e não tem sentido você fazer um plano de fidelidade com desconto, salvo que você tenha muito claro onde vai investir esses valores. E agora eu estou explicando esses produtos, né? E está me vendo uma coisa na cabeça. Quem está nos ouvindo, André, deve estar pensando, é possível vender esses produtos? Ou é muito difícil? E um dia eu acho que a gente poderia anotar até isso, não sei se você tem uma caneta aí, né? Tem. Poderia anotar porque eu acho que a gente poderia pensar em fazer um conteúdo de como é possível vender um tipo de produto desse sistema. Se alguém está nos ouvindo e não está pensando isso, eu não me expliquei bem, porque são produtos complexos, e isso é venda complexa. Não é difícil. Difícil é uma coisa, complexa é outra. Mas é uma venda complexa, sofisticada. Você tem que ter uma ordem para produzir esse tipo de contratos, de direitos de uso, de direitos de um clube, de programas de fidelidade. Mas o nosso querido amigo proprietário, gestor de hotel, pousada ou apartamento turístico, ele nunca viu, ou se viu, não viu os bastidores, né? Talvez assistiu uma apresentação, tal, mas nunca viu os bastidores de como é planejado uma apresentação para ter uma conversão desse nível, para vender produtos de 30 mil, de 70 mil, de 8 mil, né? Que não é diárias. E talvez não está preparado para isso, e por isso eu peço que anote, porque pode ser legal a gente fazer um dos seus episódios que você planeja, a gente sair com um assunto desse, porque pode estar parecendo agora, do jeito que eu estou falando, se a pessoa que está vendo nunca... Imagina uma pessoa que está vendo que nunca ouviu isso possível, deve estar pensando, esse cara está falando algo que não dá para fazer. Eu acho que eu estaria pensando isso, sabia? Eu acho que eu estaria vendo e falando, como que eu vou vender um produto de 8 mil, de 30 mil para um cara usar depois? E quem que vai comprar isso aqui? O cara... Pois olha, eu vou te falar mais uma coisa, sabe? As pessoas compram todos os dias, e elas compram e pagam no dia. Às vezes total, às vezes parcial, né? Mas elas compram, assinam um contrato e pagam no dia, no ato. Tem um processo exato, um exato passo a passo
que se você seguindo, você tem uma conversão. 1 de cada 10, 2 de cada 10, 3 de cada 10 atendimentos. Você faz venda, mas tem um procedimento que faz isso acontecer. E para nós é muito normal, né? E para você também, porque você tem visto isso no mundo presencial, no mundo digital. Não sei, você deve ter visto centenas e centenas e centenas e centenas de contratos de 20 mil, de 30 mil, de 50 mil, à vista, parcelado, de todas as formas, no cartão. Vi. De todas as formas, deve ter visto. Isso é até tem feito, porque, né, para quem não sabe, a gente trabalha junto há uns anos e você já era a pessoa de contrato, já foi a pessoa de agendamento, então você entende o processo comercial completo. Entendi. E é possível fazer isso, é muito normal, muito natural. Nada é fácil, é uma venda complexa, mas é muito possível, muito natural. E tem que conhecer o método, né? Tem que conhecer como isso é possível. Por isso eu falei como isso é possível. Como é possível vender um produto de 30 mil no meu quarto de hotel que vale 300 reais, no meu Airbnb que eu vendo a diária de 200 conto. Como que eu vendo uma diária de 200 conto e agora eu posso vender em cima da mesma propriedade um produto de 30 mil e ainda quando o pessoal for usar me pagar as diárias talvez num valor melhor do que eu ganharia se eu vendesse diretamente no Airbnb ou se eu vendesse diretamente no Booking. Ainda vou ganhar mais. Ou igual, sei lá. Só que com uma garantia de recebimento. E ganhando, é porque é como se você vendesse as mesmas diárias, recebesse pouco mais, pouco menos o mesmo valor. Você já recebe, só que adiciona 30 mil ao teu orçamento. Como muda as finanças, né? Você, pô, é como se alguém que tem um salário de 2 mil fala assim, vai continuar ganhando os 2 mil, mas além dos 2 mil vai ganhar 20 mil também. Porra, mudou a minha vida, né? Eu falei, fiz 8 vezes mais, né? Neste caso, eu fiz 10 vezes mais, nesse caso seria 8, né? Nós não prometemos 10 vezes mais, nós prometemos 8. Mas vou falar para você, quando a gente fala faturar 8 vezes mais, eu não falo exatamente 8 vezes mais, eu falo no mínimo 8 vezes mais, né? O potencial que tem é no mínimo 8 vezes mais. Eu tentei colocar algo que certeza que dá para cumprir, não algo aleatório. E a prova disso é que você já viu muitas vezes vender 30 mil de média por dia. Já viu muitas vezes vender até, sei lá, 100 mil de média por dia, né? Então isso é plenamente possível e natural. Perfeito. Qual seria o valor de cada sistema de férias que você mencionou? Já falei, né? De todos, né? Eu já falei, num programa de fidelidade, depende do número de semanas. Se faz um programa de fidelidade de 10 semanas, o cliente compra 9 semanas, ou se faz de 50 diárias ou de 20 diárias, o cliente paga 6 diárias e você dá um benefício, dá 10 de graça, 5 de graça. Né? E põe uma forma de pagamento. Paga em 3 boletos, paga no cartão parcelado em 12, sei lá, faz uma forma de pagamento e é isso. Depende do número de diárias ou de semanas de férias que você incluir no pacote de fidelidade, no programa de fidelidade. No programa de férias por tempo compartilhado, o valor está entre 25 mil e 75 mil, que eu tenho, talvez 100 mil, né, do que eu tenho em mente, depende quantas semanas por ano e tal, não sei o quê. E o clube de férias entre 3 mil e uns 8 mil, algo do tipo assim. Então são 3 produtos para 3 níveis, com 3 características diferentes. Clube de férias multidestinos. Programa de tempo compartilhado multidestinos e ainda pode ser afiliado a uma empresa de intercâmbio de semanas de férias, levando o seu negócio a 3 mil hotéis, 4 mil hotéis, coisas do tipo, 4 mil destinos no mundo, transformando numa peça-chave de uma empresa multinacional desse nível. E por último, o programa de fidelidade é um produto que o valor oscila, porque você pode fazer um programa de fidelidade, paga 5 diários e ganha 2, e usa até dezembro, pronto. Paga 20 e ganha 10, paga 20 e ganha 3. Sabe? Tem muito jogo para fazer com o programa de fidelidade. E eu acho que os produtos, da forma que a gente está definindo e explicando cada produto, ou talvez não definindo, mas destrinchando, né? Abrindo um pouco o cofre de cada produto, deveria oferecer uma das duas opções. Ou a gente está oferecendo mais clareza, ou a gente está plantando novas dúvidas, né? E se você está entendendo, né, de você, André, se você está entendendo um pouco melhor o produto, acho que a gente está oferecendo clareza, e se está criando mais dúvidas, eu acho que a gente está criando confusão. Para você está ficando mais claro ou está criando mais dúvidas? O que você acha? Tá ficando mais claro. Está ficando mais claro. Tá, porque às vezes eu fico falando e eu começo a ir além, né? E começo a evoluir e aí penso que depois está complicando. Por isso eu quis fazer esse tempo morto. Obrigado. Mas é porque também, quanto mais você vai falando, vai aparecendo novas questões, né, claro, pra claro, gente, né? Claro. Então, mas aí na medida que você vai explicando, falando, vai esclarecendo tudo certinho. Perfeito. Por quais motivos alguém compra um produto de sistema de férias? A pessoa compra porque tem um mecanismo de apresentação exato,
um mecanismo nós chamamos isso, vocês já sabem, nós chamamos isso de speech, né? Tem um speech significa discurso, então nós temos um discurso exato que sabemos que, seguido à risca, a cada X apresentações, gera X vendas. E eu já fiz essa aposta, não sei se você lembra, né? Que faz uns meses ou um tempo, não me lembro quanto, eu falei, olha, desafio qualquer pessoa, qualquer gestor, qualquer consultor, qualquer proprietário de imóveis turísticos, qualquer gestor de hotéis, qualquer consultor de hotéis, que aplique o speech, que aplique o sistema que eu uso, o exato passo a passo, o exato discurso, na exata sequência, seguindo o processo completo. Se não fizer, seguindo isso, de cada 10 apresentações, uma venda, pelo menos, eu dou R$1.000. Pode aplicar, só para demonstrar a minha fé no modelo, porque eu vi isso fazer muitas vezes, tanto que muitas pessoas viram no meu privado quando eu falei isso. E sabe o que as pessoas falavam? Ah, você está passando uma coisa que você já sabe que deu certo. Veio pessoas que já trabalharam comigo, pessoas que já viram isso acontecer muito, veio, sei lá, Lucas, fala, ah, você está falando isso, você já sabe que se seguir o speech faz mais que uma venda de cada 10. Você está apostando dinheiro que nunca vai pagar, né? Como se eu estivesse manipulando a aposta, mas não é para todo mundo que é tão óbvio. Tem gente que é muito óbvio, veio, sei lá, Dixon, veio Carola, veio várias pessoas que conhecem o processo e falam, ah, você está apostando em mim a seguir o speech? Claro que quem seguir o speech vai vender pelo menos isso. Claro que quem seguir o discurso que a gente usa de apresentação vai vender pelo menos isso. Então, para quem está dentro desse mundo é muito óbvio. Para quem está fora desse mundo, esse óbvio pode parecer uma coisa irreal quase, né? Tipo, você pega um quarto que vale R$200, de repente vende um produto de 30 mil em cima desse quarto, né? Mas é normal e tem um mecanismo, e o mecanismo é um passo a passo que explica exatamente como fazer isso, né? De A a Z. E quanto é possível faturar por mês? Não sei muito. Isso você vai se dar conta em algum momento, ou talvez você já viu, a pessoa que está entendendo um pouco mais esta indústria vai entender que depende da sua habilidade em gerar clientes, então em construir estratégias que geram fluxo de clientes. E vou te falar que nós temos capacidade de gerar clientes infinitos, é infinito. Tem mais gente no perfil de viajar ou comprar produtos diferentes de sentido do que capacidade de pessoas para atender elas, certo? Então se criam mais viajantes frequentes que podem comprar o seu produto no Brasil pelas gerações. Nas gerações se criam mais pessoas viajantes frequentes do que pessoas que vai oferecer. Então sempre tem mais demanda do que oferta, porque é um assunto generacional, entendeu? Pelo número de pessoas que nascem no país, pelo número de pessoas que viajam, pelo número de pessoas que aprendem a fazer uma apresentação seguindo o manual, seguindo o procedimento. Tem mais gente viajando do que gente apresentando. Então tem mais demanda do que oferta. E eu não sei se eu respondi sua pergunta. Respondi? Ok. Então é isso que acontece. Então o desafio aqui, o problema, né? Nós estamos com uma meta muito ambiciosa de número de pessoas e o total de faturamento que você pode fazer é limitado ao tamanho da capacidade de gestão que você tem na sua empresa. Isso é uma empresa que vende, né, que comercializa um produto de propriedade por tempo compartilhado. Eu não estou falando em bico, em criatividade, em uma aventura. Eu estou falando de pessoas que querem construir um negócio sólido de longo prazo e não vender 3 contratos e sumir nem nada. Estou pensando em pessoas que querem... Eu empreendo desde uns 20 anos, mais ou menos, sabe? Faz uns 20 anos que eu empreendo, talvez um pouco mais que 20 já, e pretendo empreender por muitos mais anos, por décadas, ou, né? Até o corpo aguentar, né? Eu gosto do que eu faço, eu tenho uma missão em faturamento, né? Tenho uma meta muito clara no faturamento, em volume de vendas, que eu pretendo atingir nos próximos anos. Tenho uma meta específica, talvez um dia eu digo para as equipes que participam do treinamento, né, em número de pessoas, que até 31 de março de 2026 eu quero atingir um volume de pessoas nas minhas equipes para atingir um volume de faturamento, né? Então uma coisa é consequência da outra, e eu acho que está muito vinculado a isso. Como você pode faturar? Olha, eu recomendo que você pense em começar faturando, fazendo sua primeira venda.
Eu recomendo que pense em fazer seu primeiro contrato, seu primeiro atendimento, e depois sua primeira venda, e depois busque 5 vendas no mês, depois busque treinar alguém que te ajude no processo, e daqui a pouco, né, o céu é o limite. Eu vou te dizer, nosso primeiro ano no negócio foi o ano de 2012. No ano de 2012 completo, de janeiro a dezembro, nós faturamos uns 7 milhões. Esse foi o primeiro ano. E o ano que mais faturamos foi, sei lá, em 12 meses, sei lá, abaixo de 70 milhões. Em 12 meses, né? Então, esses são os pontos que eu tenho atendido. Tem empresas que eu já vi no Brasil e no exterior faturar 200 milhões, 300 milhões no ano, maiores do que o meu negócio, tá bom? Então, tem muitas empresas no setor. Também tem que ter unidades para entregar essa disponibilidade. E tem outra coisa que é o ponto principal, que eu acho que é a virada de chave, que não é quanto que pode faturar, que é antes do Covid, antes da pandemia, dos lockdown, quanto eu precisava investir. Eu vou te falar, 10 anos atrás, eu precisei colocar uns quase 4 milhões de reais para começar o negócio, 3 milhões e 800 mil reais de fluxo de caixa negativo para o dinheiro começar a virar. Você tinha que construir uma sala de vendas, você tinha que contratar pessoas, era muito complexo tudo. E nós começamos com uma meta ambiciosa já. Nós no primeiro ano queríamos vender 25 milhões e vendimos 7, tá bom? Esse foi o nosso primeiro ano. Eu acho que nós morremos de ambição. Nós fomos muito ambiciosos, não cumprimos o objetivo no primeiro ano. Então, e com o Covid aprendi a fazer isso sem precisar investir tanto dinheiro, sem colocar tanto risco, sem querer ter uma meta com tanta ambição. Então agora eu recomendo às pessoas a fazer diferente do que eu fiz. Eu recomendo fazer mais passo a passo, mais devagar. Não que me foi mal, tá bom? Foi bem para mim. Mas eu acho que eu tomei um risco que eu não desejo para todo mundo tomar. Eu tomei umas pancadas com isso que eu não desejo todo mundo tomar. Então eu pego minhas pancadas, minhas dores, minhas cambalhotas que o negócio me deu e eu passo para outra pessoa que não tome, né? Quero proteger a próxima geração, né? Como quem diz. Quais os riscos para o seu meio de hospedagem ao comercializar um sistema de férias? Você tem riscos, né? Você tem riscos com tudo. E os riscos cada produto tem seus riscos, né? Mas o risco principal que eu acho que é um risco relacionado a cancelamento, inadimplência, desalinhamento de expectativa. Isso está tudo vinculado. Esses desalinhamentos de expectativa, eu tenho visto acontecer isso em algumas ocasiões, está muito vinculado a essa ambição que eu estava mencionando por coincidência agora há pouco. Você tem que ter a ambição de multiplicar seu faturamento em 8 e depois tem que ter a ambição para multiplicar por 80, se for necessário, e isso é possível também, mas você tem que ter essa ambição fazendo uma carreira progressivamente, onde você vai crescendo aos poucos na medida que vai aprendendo, aplicando cada etapa, entendendo um método, seguindo um processo. E eu acho que o grande risco nisso, e esse é o risco que eu estava explicando, que eu passei, que eu vivi, nós começamos muito gananciosos, nós queríamos vender 25 milhões, vendimos 7 no primeiro ano, foi mal, né, para nós, para nossa expectativa, e isso deu muitos problemas, porque nós investimos para vender 25 milhões, não para vender 7, né? Então isso gerou um desajuste de fluxo de caixa, geram vários problemas, né? Tivemos dores de cabeça de um empreendedor normal nesse mundo, mas tivemos que isso trouxe problema na entrega, né? Cometemos falhas que uma empresa nova tem, né? Isso porque naquela época nós contratamos até uma consultoria para nos ajudar, mas sei lá, não funcionou, né? Não deu jeito. Então controla o seu negócio. Estava falando esses dias, né, sobre uma frase muito legal, que é: quem aprende não depende, aprende a cada passo, estuda primeiro, se prepara primeiro, né? Se dedica muito, entende muito o processo, não se joga tipo no teste louco assim, se joga no teste baseado em algo que faz sentido para você. Eu apoio o teste, eu gosto de testar coisas, mas faz um teste que tenha uma base, que tenha um embasamento de algo que você já tem como referência que funciona melhor, né? Isso eu acho que é o maior risco, ambição, ganância, sabe? Isso é um sentimento que se desperta inevitavelmente. Você está vendendo 200 reais por quarto e de repente está vendendo 30 mil por quarto, sabe? E aí você quer vender 200 mil por quarto. E talvez quem está ouvindo, ou não sei você o que está pensando, mas talvez alguém pense: se eu vendesse 30 mil, estava feito na vida, né? Bom, você pode estar pensando isso, mas o dia que você vender 30 mil não parece tanto quanto parece agora. O dia que vender 100 mil não parece tanto quanto parece agora. O dia que vender 1 milhão, e eu vou te falar, nós começamos em janeiro de 2012, em janeiro de 2013, ter uma foto até, que em 17 dias, em janeiro de 2013, nós já vendemos 1 milhão nesses dias, em 13 dias, né?
Em 17 dias vendemos R$1 milhão, fechamos um mês com quase R$2 milhões vendidos, 1.800.000, uma coisa assim, em janeiro de 2013. Isso já nos levava quase a 24 milhões, 23 milhões no ano, 22 milhões, já nos levava perto dessa meta que nós queríamos dos R$25 milhões. E por que eu estou contando isso? Por que eu estou contando essa meta? Estamos nos riscos? Quais os riscos? Sim, bom, enfim, não, essa ambição constante, mas é possível fazer um número muito grande, né? Sim, e como já estávamos quase em 2 milhões por mês nessa época, 12 meses de negócio, estávamos quase atingindo 2 milhões de vendas por mês, já não parecia muito, já parecia pouco de novo. E quando atinge 5 parece pouco, e quando você atinge 10 milhões por mês, também parece pouco, sabe? Nunca, não é que parece pouco porque é ruim, é porque você aumenta a receita, você tem mais time, você tem mais responsabilidade, você quer ter lucro, você merece lucro, você quer ter uma viagem, um jantar, você quer ter, talvez, você quer melhorar seu estilo de vida. Por isso eu falo, repito isso e eu acho que é um ato de consciência, sabe? Não é que todo mundo tem essa vontade na vida de faturar 8 vezes mais no seu meio de hospedagem, no seu Airbnb, no seu quarto de hotel, na sua pousada, viver essa eterna alta temporada. Não é todo mundo que tem esse instinto. Pode ter gente que não quer crescer na vida. E tá tudo certo, entendeu? Mas quem tem esse instinto não conhece um meio mais seguro, com mais recorrido, com mais percurso, com mais casos de sucesso que eu já vi na minha vida, de forma de multiplicar o meio de hospedagem de uma forma tão brutal. Nunca vi algo que multiplique a receita do meio de hospedagem. Eu vejo gente se matando para subir um 10% a diária média. Eu vejo gente se matando para subir 2 pontos a ocupação. Estava com 60%, atingi 62% de ocupação, sabe? Estão nas migalhas, essa conta das migalhas. Ok. Essa conta dedicada, esforçada. Eu admiro pessoas assim também. Está tudo certo. Mas tem outro mundo, né? E esse outro mundo é múltiplos. Você começa a multiplicar. E os números são outros. É por vários motivos. É pelo tipo de produto que você constrói em cima do seu produto de hospedagem. Por um lado, o tipo de produto que você constrói. E por outro lado, o mecanismo de divulgação que você usa. Mas hoje, depois do Covid, que eu estava dizendo que você não precisa de um impacto de fluxo de caixa tão grande como eu já tive, certo? Você precisa desse risco todo. Perfeito. Você poderia me dar 5 exemplos de sistemas de empresas de empresas de sistemas de férias no Brasil? 5 nomes. 5 empresas que estão inseridas neste setor no Brasil. Olha, vou falar. Empresa que eu vou falar, olha, tem uma empresa que está fazendo... tem uma empresa aqui perto, no Ceará, que tem um parque aquático que é bastante conhecido. Acho que é o segundo maior parque aquático do mundo. Tem um complexo de, deve ter, não sei, talvez 1.000 quartos, chama Beach Park. Essa é uma empresa no setor das propriedades por tempo compartilhado que eu conheço. Tem outra empresa, por exemplo, no sul do país, aqui no Nordeste, né? Agora vamos para o sul. Tem uma empresa no sul do país, Santa Catarina, se não estou equivocado, Garopaba, chama Surfland. Essa empresa vai construir, ou está terminando de construir, está bem evoluído, um empreendimento no setor de propriedades por tempo compartilhado, que tem uma da piscina de ondas, que vai ser, você acha que é a maior do Brasil, né? 2. Aí, por exemplo, no Goiás, Centro-Oeste, Rio Quente Resorts, um lugar fantástico, com também um parque aquático espetacular. Mais lugares, eu fiz Nordeste, sei lá, o que mais? Eu fiz Norte, fiz Nordeste, fiz Sul, sei lá, no Sul tem muito, né? Por exemplo, Gramado, um hotel mítico, Casa da Montanha, está Gramado. Ou, por exemplo, muito, já estou no quarto, né? De Roma, Termas de Roma. Em Caldas Novas. Esse também eu conheço, muita gente gosta do de Roma. Também tem vários parques aquáticos, também tem 1.500 quartos, um complexo que foi crescendo durante os últimos anos, né? Em Roma. Que mais tem? Rede Plaza, por exemplo, uma empresa que eu não sei se estão divulgando hoje não, mas tem comercializado algumas milhares de contratos nesse setor, porque eles têm vários destinos, então eles têm um clube de férias que o cliente pode usar os destinos deles e eles ainda são afiliados, associados à Interval International, que é uma empresa de intercâmbio de semanas de férias, que nós, IMG também é associado a esta empresa de intercâmbio, né? Então, IMG, minha empresa. Minha empresa, nós temos hoje, André, 91 destinos na IMG, nós até dezembro vamos ter 100 destinos, nós temos propriedades, nós compramos disponibilidade, nós fazemos contrato de arrendamento, nós temos todo tipo de negócio
para adquirir mais destinos e mais disponibilidade para nossos clientes. Nós temos 91 destinos no Brasil, na Argentina, no México, Estados Unidos, na Espanha, na República Dominicana e em Aruba, 7 países. Nós temos 91 destinos em 7 países. E hoje, por coincidência, é o segundo hotel nosso em Nova York. Nós temos um hotel em Nova York, agora temos 2 hotéis credenciados na cidade de Nova York. Né? Então, os 2 hotéis podem ser usados pelas famílias que viajam conosco, com nossos sistemas de férias. Certo. Seguindo a mesma linha da pergunta Fiz publicidade aqui da minha empresa do nada, né? Do nada. Não só da sua, né? Não, eu mencionei nomes de empresas que eu respeito, que têm boa reputação, que têm feito um bom trabalho dentro dessa indústria, e tem muitas outras que eu não mencionei, que também respeito muito, tá bom? Mas dê uma focada aqui em casa, né? Por casa, né? Vendeu o peixe. Seguindo a mesma linha da pergunta que eu acabei de fazer para você, e no mundo, quais são essas sistemas? No mundo, empresas do mundo. Pô, no mundo tem empresas gigantes. Para você ter uma ideia, empresas importantes no Brasil, antigas, por exemplo, uma das antigas no Brasil, e que eu mencionei, que é o Rio Quente Resorts, é uma das pioneiras no Brasil nesse segmento. Devem ter começado em 2006 ou algo do tipo no Brasil a fazer isso, então já faz desde, sei lá, 18 anos, sei lá, que está no setor, 16 anos que está no setor, sei lá. Se for 2006, 16 anos, não sei exato quanto tempo, mas mais que 15 anos está no setor no Brasil, Rio Quente Resorts, e o que eles estão fazendo é algo em torno de, se não estou equivocado, 25 mil membros ativos. Devem ter, talvez tenham 30 mil agora. Né? Beach Park também tem um número parecido, uns 30 mil membros ativos, talvez tenha mais, tá? Estou falando de um dado, talvez tenha um dado de pré-Covid ou de uns 4 anos atrás, algo assim que eu tinha, né? Uns 30 mil membros ativos, né? Porque há 10 anos eles vencem os contratos há 10 anos, eles têm contrato de uso por tempo limitado, entendeu? Então por isso ativos, pode ser que vendeu 60 mil ou 70 mil, mas tem algo em torno do que eu me lembro, uns 30 mil ativos. Empresas fora do Brasil, como por exemplo o Marriott tem 500 mil membros ativos. Então, uma das maiores empresas do Brasil, como Beach Park, ou, sei lá, de Roma deve ter 30 mil membros também, talvez também, mas as maiores do Brasil, ou grandes do Brasil, não têm números nem de perto parecidos com empresas globais, né? Como Marriott, que tem, eu acho que Marriott tem mais membros, só Marriott, do que todas as empresas do Brasil juntas como membros ativos. O Diamond Resorts, empresa fantástica, ou na Europa, CLC World, né? Clube Lacoste World, né? Empresa fantástica, ou Hilton, ou Sheraton, ou Four Seasons, né? Tem muita, o Meliá no Caribe, Barcelona no Caribe também, sei lá, tem muita empresa, muita empresa do setor. Se você vai no Caribe, empresa com empresa do setor, hotel com hotel, está em algum sistema de tempo compartilhado. Se você está em Orlando, hotel com hotel está no setor, né? Disney, empresa conhecida, olha, global, Disney, já ouviu falar em Disney? Depois que terminar de acompanhar o conteúdo, talvez você pode colocar Disney Vacation Club, você vai conhecer o clube de férias da Disney. Disney está nesse setor. Então, às vezes a gente fala disso, né? É legal trazer esses nomes porque traz realidade para o assunto, né? Às vezes nunca ouvi falar disso. Isso não tem como. Pronto, Disney faz parte, por exemplo. Faz parte do mecanismo que eu ensino como fazer, só que sem necessariamente fazer o investimento da Disney. Sim. Antes, e o problema é esse, antes do Covid, somente Disney, Hilton, somente grandes empresas no Brasil e no exterior podiam entrar como nós entramos 10 anos atrás. Você tinha que preparar muito dinheiro para isso. Então você precisava muitas unidades, você precisava muito time, mas hoje é possível fazer isso passo a passo. Seguro, pode fazer isso você é dono de um Airbnb ou você é dono de um hotel médio, pequeno. E essa é a minha visão, né, de trazer isso para pequenos hotéis, para Airbnbs, trazer esses mecanismos de hospedagem mais sofisticados. A gente viu, né, que existe vários modelos de sistemas de férias. Para quem quer criar o seu clube de férias, eles podem simplesmente escolher um desses modelos e fazer, ou seria mais viável estudar cada modelo antes de criar o clube de férias do zero? Não, estudar, e a nomenclatura de clube de férias é uma nomenclatura que eu dou e envolve programas de férias, tempos compartilhados, clubes de férias, tudo está dentro de clube de férias, sistema de férias, programa de férias, tudo eu chamo de clube de férias para resumir o assunto, tá bom? Mas tudo, programa de férias, clube de férias, tempo compartilhado, tudo está no mesmo
no mesmo cenário. A melhor coisa para se fazer, para criar qualquer um dos produtos que a gente mencionou, ou programas de fidelidade, a melhor coisa que é para fazer é primeiro aprender os detalhes de cada caso, entender qual é o seu custo por uma diária, entender qual margem você precisa, quanto você quer faturar, dimensionar a equipe, entender, começar a fazer as primeiras apresentações, começar a gerar o primeiro cliente, né? É um processo passo a passo, A, B, C, D. Né? Você não vai começar no primeiro mês igual um louco, investindo igual um louco e tal. Não, eu não recomendo isso, já considero que não fui bem, porque eu comecei muito acelerado e eu recomendo começar devagar, passo a passo, entendendo? Então, passo número 1, estudar, entender, ponta do lápis. A gente menciona aqui cada projeto, cada negócio, cada modelo quase mais fácil de se aplicar. Começa a anotar e vai entendendo isso, vai fazendo essa informação entrar, vai entrar na sua cabeça, você vai entender como fazer isso. Isso é o caminho mais curto, rápido e direto para fazer 8 vezes mais de faturamento. Se quer 8 vezes mais de faturamento, toma nota, saca isso, vai começar a entrar, né? Devagarinho, vai, né? A gente repite, explica e vai, essa informação entra, né? Entrou em mim, entrou em todo mundo, né? Eu fiz, faz todo mundo, não sou nada demais, né? Verdade. E é mais vantajoso criar meu clube de férias dentro do Brasil ou fora ou vice-versa? Ou não tem isso? Você tem que ter unidades fora, o acesso a um clube de férias ou a um mecanismo de férias que te permite comercializar um produto flexível com destinos dentro do Brasil e fora do Brasil. Se está falando em destinos, se está falando em clientes, nós temos um cliente muito bom, que é o cliente que adquire como brasileiro morando no exterior. A divisa, o dólar ou o euro é diferente do real, então é um cliente bom pagador. Quanto que você venderia uma diária para essa pessoa? Talvez nunca. Como que você vai vender um clube de férias? Internet, isso não é tão difícil, né? Tem uma forma de dizer, quero falar com brasileiros. Eu não vou entrar nisso, tá? Mas tem uma forma que a gente ensina de como configurar um software para encontrar esses clientes. Não vou entrar nisso agora porque é assunto para horas, né? Mas tem uma forma de encontrar esse brasileiro morando no exterior que é um bom cliente, tá bom? E claro, se você quer vender no exterior, você pode, mas aí você tem que ter pessoas na equipe que falam inglês, ou que falam espanhol, ou que falam russo, se quer vender na Rússia. Não, na Rússia hoje não recomendo, que está com necessitação particular, não recomendo, né? Mas enfim, é isso, né? Você tem pessoas que falam idioma, mas pode. Te contar um exemplo, por exemplo, para ilustrar esse cenário. Tem um pessoal conhecido meu que trabalhou por muitos anos numa empresa no sul da Europa. Esta empresa chama-se CLC World, né, que eu mencionei agora, e eles tinham várias equipes. Tinha uma equipe que vendia em espanhol, uma equipe que vendia em italiano, uma equipe que vendia em inglês, uma equipe que vendia em norueguês, uma equipe que vendia em russo. Então tinha várias equipes, cada equipe vendia num idioma. Tem um amigo meu, um conhecido meu, que me ajudou a entrar no setor, que ele estruturava uma das primeiras operações de tempo compartilhado na Europa no ano de 1992. O Hotel Marriott de Marbella estava estruturando essa pessoa. Naquele momento, em 92, na Europa tinha como 20 moedas. Os alemães pagavam em marco, os franceses pagavam em franco, os suíços em franco suíço, os noruegueses e os dinamarqueses em corona, os espanhóis em peseta, os portugueses em escudos, os italianos em liras. Então, imagina quantos idiomas e quantas divisas tinha para vender. Então, isso era muito mais difícil. Então, se você adicionar moedas e idiomas ao seu negócio, você pode, mas você tem que preparar isso, né? Não é uma coisa assim, só fazer, tem que preparar. Tem que preparar. E, inclusive, te recomendo pensar em idiomas ou divisas que te deem escala. Porque se você vai fazer, por exemplo, minha língua nativa é o catalã. No mundo todo tem umas 7 milhões de pessoas apenas que falam catalã. No Brasil tem 220 milhões de pessoas, tá bom? No Brasil tem 220 milhões de pessoas. Que falam meu idioma tem 7 milhões. Então é como se um bairro de São Paulo fosse o que fala catalão no mundo todo. Então só um bairro de São Paulo é menor do que isso, né? Ou vários bairros, né? Mas o que eu quero dizer com isso, escolhe um idioma, se quer diversificar, escolhe um... Né? Então vai para o inglês ou vai para o espanhol, que tem escala mundial. Né? Não vai fazer isso e colocar catalã. Né? Inclusive em português você pode vender para Portugal, você pode vender para Angola, você pode vender para Moçambique ou para Cabo Verde. Tem vários lugares do mundo que falam português e é uma oportunidade. Português é um idioma muito falado porque o Brasil é muito grande, porque tem muitos países que falam. Portugal deve ter, sei lá, 10 milhões de habitantes e assim por diante. Você pode divulgar isso dessa forma e com brasileiros que moram fora. Então você tem muita oportunidade para globalizar sua receita, se é isso que você quer. Sim. Nós temos clientes de vários lugares do mundo que têm comprado assim. Então isso é possível e não é estranho, é normal.
Perfeito. E só para encerrar aqui, para caso não tenha ficado claro para quem está nos assistindo, quais sistemas de férias me levam a faturar 8 vezes mais e viver uma eterna alta temporada? Só para repetir. Só para repetir para que fique claro. Clube de férias, propriedades por tempo compartilhado e programas de fidelidade que tem muita flexibilidade. São os 3 formatos mais reconhecidos que eu conheço. Tá bom? Tá bom. Serão por aqui. Encerramos Este por foi o episódio número 3. Número 3. Perfeito. Próxima semana tem mais, viu? Fica ligado aí. Perfeito, então. Beleza. Obrigado. Valeu. Abraço. Tchau.